Falou, pessoal, falou. É assim, falou. 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Tamo junto, rock, Led Zeppelin, Iron Maiden, Elvis, o rei, tá certo? Então nossa aula calha direitinho no Dia Mundial do Rock, ok? The Purple, Hendrix, né? Ícones do rock. E o professor aqui, obviamente, tá certo? Yes, ó, é rock, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Mundo da biologia, pessoal. Hoje nós vamos explorar os artrópodes. Mas professor, quer dizer que a gente vai ver tudo hoje? Os crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, insetos? Caramba, tudo hoje. Não, 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 não. Não. A gente vai só explorar hoje a classe dos insetos, ainda dividida em partes, em Metâmero 1. Parte 1, Metâmero 1. Parte 1, Metâmero 1, parte 1. Mas por quê? Porque é muito grande. A classe é enorme, com vários detalhes. Então a gente só vai explorar hoje inseto 1 e na sequência inseto 2. Tá certo? É assim que a gente vai ver. Ué, quando você assiste uma série dividida em capítulos, quando ela é muito longa, tá certo? Ok? Então hoje a nossa aula vai ser inseto 1. Tá? Depois vamos lançar inseto 2. Stranger Things. Ok? E quando você fala em inseto, pessoal, os bichos são tão famosos que aparecem em Hollywood. Não, aparece, mas é claro. O Homem-Mosca, da década de 80, tá certo? Você tem lá também desenhos envolvendo insetos, o mundo dos insetos da Disney, tá? Camisetas de insetos. Tá? Então os insetos são famosos. É certo? O monstro do Ártico, uma vez passou, não sei como, lá um louvo-a-Deus gigante congelado. Então os insetos são explorados pela sua quantidade, pela sua beleza, pela sua grande biodiversidade existente. Ok? Então hoje é os insetos. Na próxima aula a gente vai ver direitinho as outras classes. Tá bom? Mas não esqueça que a classe dos artrópodes ela é dividido, ou seja, o filho dos artrópodes é filho dos artrópodes, é dividido em classes. É reino animal, filho dos artrópodes e as classes variadas. Só para guardar. Crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. E só para lembrar também, crustáceos, camarão, lagostim, lagosta, aracnídeos, aranhas em geral, tá certo? Escorpiões e tudo mais. Quilópodes, nós temos as lacraias, centopeias venenosas, tá? Peçonhentas, né? E você tem também os diplópodes, né? Os miriápodes, 2 pares por segmento, que seria então o trenzinho, o emboá, o piro de cobra. Tá bom? Mas hoje a gente vai abordar a classe dos insetos. Insetos 1. Significado da palavra, pessoal. Primeiro, artrópode, arto, articulação, podes, pés. Pés articulados, como a gente já sabe. Agora, insetos. Prefixo in significa dentro, tá certo? E secto vem lá de sectar, ou secare, significa dividir. Dividir, tá certo? Então você tem lá animale insectum, ou seja, representa o corpo dividido, tá certo? Tá? Divisão. Mas pessoal, vamos começar desde o início então, comentando a respeito dos lindos e maravilhosos, uma grande biodiversidade de insetos. 70% dos animais existentes são insetos. O que mais? De 5 a 30 milhões de espécies existentes em todos os ambientes, quase. Maravilhosos em cores, tamanhos, tá certo? Hábitos, características, curiosidades. Inclusive, até pouco tempo existia aqueles fascículos, o mundo dos insetos, que o professor até colecionava. E na pré-história também adorava mexer com os insetos, desde aquela época. Darwin adorava besouros, coleópteros. Inclusive a figurinha do jornal da época de Darwin mostrava ele de cavalinho em cima de um besouro. Ok? Mas vamos lá, gente, vamos começar então.
Professor, começa? Claro, claro, estou bem assim. O cabelo tá bom, a barba tá boa, o bigode tá legal. Vamos lá. Pessoal, quando você fala em classe dos insetos, existe uma diversa, enorme, gigante características que a gente pode abordar como características gerais. Ok? Um par de patas, ou seja, um par de antenas. Patas não, patas são 3 pares. Tá certo? Um par de antenas. Eles apresentam, alguns não, outros sim, tá certo? São díceros. Né? 3 patinhas de patas, no total dá 6, não precisa ser nenhum gênio para saber disso, são hexápodes. Hexa é 6, podes é pés, 6 pés. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Patas e apêndices articulados, quitina. Exoesqueleto, quitina. Polissacarídeo, quitina. Forma o corpo desses animais. Inclusive lá na China, quando se faz espetinho de inseto, lembra o gosto de camarão, porque camarão também tem quitina. Nossa alimentação do futuro, inseto. Ai, professor, calma, calma. Só estou comentando isso, mais nada, tá bom? Não quero estragar o seu almoço, nem janta de hoje. Mas asas e patas presas no tórax. Se ele tem cabeça, tórax e abdômen, no tórax se prende o quê? No tórax se prende as asas, tá certo? E as patas. É um animal triblástico, ou seja, 3 folhetos germinativos: ectoderme, mesoderme e endoderme. Características gerais. Celomado verdadeiro. Tem celoma? Tem celoma. O celoma verdadeiro é envolvido pela mesoderme, que dá sustentação ao corpo no bichinho. É o invertebrado. Inseto não tem osso, tem exoesqueleto. Pelo amor de Jesus Cristo, hein? Tá certo? Lagartixa réptil tem esqueleto, tem ossos. Insetos não. Exoesqueleto crocante por fora. Tá certo? Eu não gosto de falar nisso, eu não mato nenhum inseto. Às vezes minha mulher fala para matar o inseto, caso eu não mato. Tá? Eu pego a baratinha pelo bigodinho e jogo. Mas quando alguém mata um inseto, por exemplo, uma barata, escuto um crack. Eu sou exoesqueleto. E as vísceras para fora depois. Isso é uma aula de biologia. Tá? O blastóporo, no desenvolvimento dele, tá certo? Primitivo, origina o quê? Origina a boca. Se origina a boca, é um protostômico. Blastóporo originando boca. Tá? São características importantes? São características importantes dos insetos. A cabeça é o centro sensorial do animalzinho, a cabeça do inseto. Por exemplo, gente, olha, vamos pegar um representante dessa aula. Olha que coisa maravilhosa. O que é isso, professor? Isso é uma barata de praia. Maravilhosa. Olha que coisa linda. Os olhinhos dela. Maravilhosos. Oi, sou eu, barata de praia. Tá certo? Linda, maravilhosa. Né? Os olhos, poderiam ser olhos compostos. Tá certo? Né? Os ocelos, as patas, tá? Né? O exoesqueleto por fora. Ó o barulho. Quitina, tá certo? A barata de praia, pessoal, também chamada de Letoceros americanos ou Letoceros índicos. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Né? Tem gente, ó, aparelho bucal, né? Então tem gente que olha uma baratinha singela dessa, tem um verdadeiro ataque cardíaco. Os alunos entram em transe quando pegam uma baratinha dessa. Bombardeia o seu Face, Instagram com fotos. Olha que coisa linda. Lembrando que essa baratinha aqui já foi capturada nesse estado, né? O professor não mata nada, absolutamente nada, né? Nem tempo, tá certo? Então você tem as características aqui, né, gente? Ó, 3 pares de patas dá um total de 6, né? Cabeça, tórax e abdômen, né? Tá? E aí vai, né? E nós temos também, para ilustrar nossa aula, nessa parte agora, tá certo? Né? O nosso besouro, um coleóptero rinoceronte, né? E dá para se reparar por que ele é chamado de rinoceronte. Olha aqui, um chifre. Olha só, tá? Belo chifre, grande, bonito, né? Nós temos aqui, né, um belo coleóptero besouro, tá certo? Né? Idolatrado desde a época dos egípcios.
essa escaravelho, tá certo? Né? Aqui nós temos um outro representante também da classe dos insetos, né, que seria um rinoceronte menorzinho, né, mas com a mesma beleza. A larva desses insetos é maravilhosa, é enorme para dar origem depois ao inseto desse. Lindo. Agora, pessoal, eu falei que a cabeça é o centro sensorial do animal? Sim. Onde está localizados os olhos e as antenas. Os olhos do animal podem ser de dois tipos. Você tem os olhos simples, que pode ser ocelos, né? Tá certo? No máximo 3. Ou você pode também ter os olhos compostos, facetados, que pode chegar mais ou menos a 15 a 25 mil omatídeos, formando o olho desses animais, os olhos, tá? Os quadradinhos, né, pessoal? A gente vê direitinho, né? Tem os omatídeos lá, com uma visão sensacional, tá? No tórax desses animais, tá, é o centro locomotor. Se a cabeça é o centro sensorial, é o centro de controle sensorial do bichinho, dele se conectar com o mundo externo, o tórax seria o centro locomotor. Né? E esse tórax do bichinho ele pode ser dividido da seguinte maneira, em 3 segmentos. Você tem o prototórax, o mesotórax, tá, e o metatórax. 3 divisões importantes. Guarda bem aí para em termos de vestibular, características gerais dos insetos. Tá certo? Prototórax, tá certo? O mesotórax, tá? E o metatórax. Tá? São 3 divisões então. Ok? E esses 3 segmentos, pessoal, tá? Eles apresentam um par de patas por segmento. Um par de patas por segmento? Um par de patas por segmento. E cada patinha dessa, pessoal, tem uma divisão, olha que interessante. Se você pegar, por exemplo, a nossa querida barata d'água, você vai ver que a patinha dela tem uma certa divisão. Você tem o trocânter, tá? Depois você tem, não, primeiro você tem a coxinha, a coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia e o tarso. Como é que é? Quer dizer que a perna, a patinha do bichinho apresenta essas divisões? Apresenta. Você apresenta. Né? Você pega uma baratinha de praia dessa, você vai ver direitinho as 3 divisões, né, da patinha. A coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia, tá certo? E o tarso embaixo. Em cada patinha dessa aqui, ó. Em cada patinha dessa. É legal você guardar essa divisão, tá? Não é só anatomia humana que tem, não. Tíbia, tarso, fêmur. Os insetos também têm. E é tudo articulado, né, pessoal? São artrópodes, quitina na formação, principalmente. Ok? Mas, outra coisa interessante. Se na cabeça guarda os órgãos sensoriais do bichinho, né? Se o tórax é o sistema locomotor com as patinhas e tudo mais, com segmentos, os 3 segmentos, né? Nas asas, né? As asas são estruturas vivas do bichinho. Tá? Elas são ligadas também ao tórax dele, às asas. É que aqui não dá para ver direitinho, né? Porque essa baratinha de praia, ela tá, obviamente, com as asinhas fechadas, né? Mas aqui no caso, pessoal, né? O besouro também tá com as asinhas fechadas, né? Tá certo? Inclusive é muito bonito quando o besouro abre as asas, né? Lindo de morrer. Mas as asas dos insetos, tá certo? Se ligam diretamente ao tórax dele também. Tá certo? São características, são estruturas vivas, tá certo? Né? Não são membros, tá? São estruturas na expansão do tegumento do bichinho. São estruturas vivas, continuação do tegumento dele. E é engraçado que nas asas dos insetos você pode guardar, tá certo? Coisas interessantes. Passa a nervura nas asinhas dele, né? Passa as lacunas sanguíneas, tá certo? Os vasos, as traqueias, né? E aí vai, tá certo? Então, pessoal, é muito interessante você guardar isso nas asinhas dos insetos. Então vamos recordar direitinho. Existem as nervuras nas asas, né? Por onde passam os vasos, né? A parte traqueal do bichinho e as lacunas sanguíneas, né? Por onde passa as hemocelas, né? Hemocelas então passam obviamente por lá, ok? Abdômen. O abdômen, pessoal, é o centro de nutrição dos insetos.
Nunca esqueça, cabeça, tórax e abdômen. As asinhas estão presas onde? No tórax. O abdômen, então, dos insetos, pessoal, né, é que guarda, então, o centro de nutrição deles. Né? É desprovido de apêndice, tá certo? E com segmentação, tá certo? Com certa divisão no abdômen. As dois últimos, no caso das fêmeas, é onde se localiza o ovopositor delas, postagem de ovos. Onde se localiza também as traqueias, né? São seres que apresentam traqueias e respiração traqueal. São invertebrados, tá certo? Com presença do exoesqueleto, como eu falei. Tá? E é interessante você guardar que nas laterais do corpo do bichinho, né, eu acho que dá pra ver aqui, ó, você pegando ele de ponta cabeça, aqui, deixa eu pegar aqui, ó, pegando de ponta cabeça, você vê as traqueias aqui embaixo, ó, no corpo do besourinho, que são furinhos por onde o animalzinho, aqui embaixo também, respiração traqueal. É muito interessante quando você pega um ortóptero, tá certo? Você pega lá um gafanhoto, um grilo, tá certo? Aí você olha do lado dele, você vê o abdômen se movimentando e os buraquinhos da traqueia, respiração traqueal, muito legal. Isso a gente vai ver na próxima aula. E algumas espécies, pessoal, no caso das abelhas e as vespas, apresentam os ferrões no abdômen também, tá certo? Ok? Então essas características são características importantes que a gente guarda nos insetos 1. Parte 1. Vamos dar aquela retomada. Vamos lá. Pessoal, começamos a ver então os artrópodes da classe dos insetos. Mas professor, e as outras? Nas próximas aulas, inseto 1. Tá? Nós vemos então a presença do que, pessoal? A presença de um par de antenas, 3 pares de patinhas, recebe nomes esquisitos. Se você escutar no vestibular que é dícero, não é? Ou hexápode, né? Significa dizer que eles têm antenas e 3 pares de patas, são 6. São patas e apêndices articulados, né? Lembrando que artrópode significa o que, pessoal? Artro, articulação, podes, pés articulados, como se fosse aqueles cavaleiros da tábua redonda, né, pessoal? O rei Arthur, com aquelas, aquelas capas, aquelas máscaras parecem metálicas de articulação, né? Tá certo? É um animal triblásico, apresenta 3 folhamentos germinativos, é celomado verdadeiro, tá certo? Ele é um protostônio, ou seja, apresenta no blastóporos, girando na boca, uma característica principal. É dividido em cabeça, tórax e abdômen. A cabeça é o centro sensorial do bichinho, onde tem os olhos e as antenas. Né? O tórax é como se fosse o centro locomotor do bichinho, onde as patinhas se localizam, e as asas também. Né? E o abdômen do bichinho, que é a parte de nutrição do bichinho. Né? Não tem apêndices, né, articulados, né, e tem segmentações, divisões. Tá certo? Ok? Muito bem. Então na próxima aula a gente se encontra para dar continuidade aos insetos 2, para a gente ver os sistemas. Sistema nervoso, sistema circulatório, sistema respiratório, reprodução. Tá certo? E aí vai em termos de sistemas, para a gente dar uma olhadinha, né? Tá certo? Apresentam mudas ou não, transformações, metábolo, hemimetábolo, e assim vai, assim vai, assim vai. Tá bom? Ok? Então, pessoal, se despedindo aqui com a minha barata de praia maravilhosa, tá certo? A nossa Letoceros. Um abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau, tchau. Até lá. E a próxima, gente, ok? Um abraço, pessoal. Mundo dos insetos. Biologia, tá certo? O mundo da biologia. Até mais, gente.